Oi, hoje é a resenha do livro Helena, de Machado de Assis, no nosso projeto aqui em 2018 de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. Sendo esse vídeo aqui uma resenha tradicional, eu não vou dar muitos spoilers a respeito da história. Então, se você quiser saber mais detalhes, eu recomendo vocês darem uma olhada na leitura comentada que eu fiz do livro inteiro, Helena, de Machado de Assis. Portanto, eu deixo aqui em cima o link do primeiro vídeo que eu fiz. Foram 3, onde eu dividi a quantidade de capítulos aqui dessa obra. E lá sim você vai ter mais detalhes do que eu ia sentindo no decorrer dos capítulos lidos, as sensações, se a história estava indo bem ou não, minhas expectativas e por aí vai. Enfim, aqui não vou dar nenhum spoiler do tipo cabeludo. Bom, Helena, de Machado de Assis, foi publicada em 1876. Foi o terceiro livro da sua fase romântica. Aliás, o Machado de Assis tinha um bom ritmo de publicação, né? A cada 2 anos ele lançava outro título. Ele começou com Ressurreição, depois foi para A Mão e a Luva e agora Helena. Depois também, 2 anos depois, ele viria a publicar o seu último livro desta fase, cheio de amores, com Yaya Garcia. Bom, por enquanto vamos ficar em Helena, mas eu já adianto para vocês que é um livro muito mais denso, principalmente na feitura da história, principalmente também nos diálogos que o Machado constrói ali em torno de seus personagens. Em comparação com Ressurreição e A Mão e a Luva, com certeza ele teve um grande crescimento artístico. Claro que ele ainda estava longe do que ele viria a ser com sua fase mais realista, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e, por fim, a obra-prima Dom Casmurro. Mas em termos de apresentar a história, de criar grandes expectativas, com certeza aqui ele se supera muito aos 2 primeiros livros. E mesmo trabalhando com pouquíssimos personagens. Mas deixa eu dar um apanhado geral da história. O Conselheiro Alves, um senhor renomado, morre logo de cara no começo da história. Até aí, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, para a família, né? Que a família é pouquinha também, né? Apenas o seu filho Estácio e a sua irmã, a dona Úrsula. Claro, né? Por causa desse infortúnio da família, tem-se que fazer a abertura do testamento. Mas antes do dia para acontecer isso, um amigo da família, o Dr. Camargo, já avisa de antemão aos 2 únicos herdeiros possíveis, o Estácio e a dona Úrsula, que talvez o conselheiro Alves tenha feito uma besteira na vida. Então pode ser que lá, quando abrir os documentos, uma grande surpresa possa aparecer para os 2. Ele meio que diz isso meio que para alertar eles e também para preparar o coração, porque pode vir uma bomba por aí. E obviamente quando se abre lá o testamento se descobre que o conselheiro Alves tem um outro herdeiro, mais especificamente uma filha chamada Helena, o título aqui do livro, que vive atualmente num colégio interno há muitos anos, ou seja, uma filha secreta que ninguém sabia da existência. Até aí tudo bem, e até curioso essa passagem no livro, que os 2, tanto o Estácio quanto a dona Úrsula, não se opõem de dividir o que herdariam. É uma filha legítima dele, então não tem problema, não há nada demais. Uma coisa até interessante, uma atitude honrosa da parte dos 2, né? Mas o problema é que há um pedido, né? O último pedido do falecido, que os 2 adotem a menina e tragam ela para dentro de casa, e passando a considerar ela como uma legítima pessoa pertencente à família. E aí que a coisa pega um pouquinho, né? Porque os 2 pensam, se a gente nunca viu a menina, como é que a gente vai tratar com uma pessoa tão íntima aqui da casa? Mas fazer o quê, né? Pedido do morto, tem que atender, né? Bom, de qualquer forma, o Dr. Camargo meio que avisou, né? Podia acontecer uma coisinha que vocês não gostassem, né? Então aconteceu e agora tem que aturar, né? Se bem que ele faz muitas reticências. E a gente acaba descobrindo ao longo da história que o Dr. Camargo tem lá os seus motivos para ficar um pouco com o pé atrás com essa menina. Embora eu preciso confessar, né? Durante muito tempo também eu ficava pensando que ele tinha alguma relação um pouco maior com a menina. Mas não, é só um certo receio de atrapalhar seus planos. E que planos?
Enfim, depois de alguns dias, finalmente, Helena chega à casa de Dona Úrsula e também de Estácio. Estácio é o que recebe ela com mais atenção. Dona Úrsula fica muito desconfiada e demora dias, semanas, até começar a acreditar na moçoila, deixando de ser assim uma pessoa completamente estranha ali à intimidade da casa. Mas os dias vão passando e a personalidade de Helena é muito interessante. Uma menina muito inteligente, capaz, independente, que surpreende a todos. Até a Dona Úrsula comenta, né? Dela é possível esperar qualquer coisa, porque ela é muito hábil, principalmente com as palavras. E aí eu já faço um pequeno comentário, né? Como essa personagem do Machado de Assis é muito boa. Dos personagens femininos que ele já apresentou até agora nesses 3 primeiros livros, com certeza é a melhor, mesmo sendo uma moçoila, 16 anos apenas, em comparação com as outras que a gente viu nos livros anteriores, que eram mulheres um pouco mais maduras do que ela, às vezes com 10 anos a mais, 20 anos, e mesmo assim ela ganha fácil. Principalmente também por causa de uma característica das mulheres do Machado de Assis, assim como também vários personagens masculinos. Todos são misteriosos, eles não se revelam completamente pra gente. Já a Helena, ela se abre muito, e a gente consegue entender mais, mesmo que ela também tenha um grande mistério. Na verdade, a grande diferença é que ela não tem atitudes inesperadas, enquanto que as outras personagens dos livros anteriores tinham aos montes. Estavam correndo por um certo caminho e de repente mudavam sem muitas explicações. Os personagens não se explicavam e o narrador também dos livros também não ajudavam muito. Aliás, falando em narrador de livro, né? O narrador aqui desse livro ele é bem mais tradicional, diferente como o de A Mão e a Luva, que já tinha umas certas pegadinhas que lembravam muito já a fase posterior do Machado. Vocês sabem, né, os narradores de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou então de Quincas Borba, e também, claro, principalmente também Dom Casmurro, são narradores que ficam sempre em contato com o leitor. Parece que ele está falando com a gente o tempo todo, fazendo muitas ironias, tirando sarro, fazendo picuinhas às vezes, né? Mas, no caso aqui de Helena, é um narrador bem tranquilo e realmente o Machado acaba se focando mais no pensamento dos personagens, no comportamento deles, fazendo realmente um estudo da persona deles. Mas também a gente pode dizer que, de maneira geral, quem mais ganha destaque realmente é a protagonista Helena. O Estácio, que é o co-protagonista, às vezes protagonista em alguns momentos da história, ele é muito renegado também em termos de dar mais detalhes de sua personalidade, embora a gente possa dizer que ele é bem retraído. Mas é aquele sujeito típico masculino do Machado, né? Um sujeito que é rico, tem posses, não precisa fazer grandes coisas para sobreviver. Mas, voltando à história, claro que nós leitores, ali na abertura do livro, temos um grande interesse de acompanhar essa narrativa por causa dessa surpresa inicial, né? É um bom mote, digamos assim, né? Essa herdeira inesperada para aquela família. A gente fica na curiosidade de saber se vai dar certo ou não, né? E qual os quiprocós que podem acontecer. Obviamente que não é só isso, né? E também a gente precisa lembrar que isso aqui é uma história romântica. Qual vai ser o casalzinho da vez? Bom, e aí que tá a melhor parte, né? Porque o casal de pombinhos será os 2 irmãos. Sim, isso aqui é uma história incestuosa. Aliás, muita gente conhece esse livro como uma história de amor entre 2 irmãos, mas também tem muita gente que nem desconfia disso e quando começa pode tomar também um belo de um susto. Eu, para falar a verdade, eu sabia e depois esqueci. Isso porque, lá nos anos 1970, eu cheguei a ver uma adaptação televisiva desta obra do Machado de Assis. Foi a segunda que foi feita, né? Parece que foram feitas umas 3. Eu vi a da Rede Globo, mas de fato eu não lembrava de mais nada. Até para comentar, né? Sem ser muito spoiler, né? A gente não tem de fato um grande relacionamento entre os dois. Fica tudo assim, meio por cima, os dois querendo, mas não podendo. Daí pra frente é que eu não posso contar mais nada. A história de Helena, o livro Helena, é uma história bem curtinha, bem simples, porque na verdade o próprio Estácio já está comprometido com uma vizinha chamada Eugênia. Aliás, filha lá daquele doutor Camargo. Então a possibilidade de Estácio e Helena ficarem juntos já é meio complicado. E é justamente aí que aparece a figura do Dr. Camargo que eu tinha comentado que seria importante, porque ele passa a ser o vilão da vez. Sempre em histórias românticas temos alguém que atrapalha o relacionamento do casalzinho principal da história. E claro,
Aí a gente descobre quais são as motivações do Camargo, que na verdade ele quer que a filha se case com Estácio porque a tal herança lá do começo da história vai vir para a família dele, né? Obviamente. Mas também, por ser uma história até um pouco rápida, não é nada densa, tudo se resolve até de uma maneira fácil. Claro que não vou detalhar o que acontece, mas que tudo se amarra ao finalzinho, aliás, bem no finalzinho da história, nas últimas linhas, você percebe que tudo estava amarrado o tempo todo, até de uma maneira bem impactante. Isso sim acontece, né? Assim, vale citar mais um personagem que aparece aqui na história também, que é o Mendonça, um amigo do Estácio, que de uma hora para outra começa a se interessar por Helena também. Só para complicar um pouquinho a história, mas também não complica muito não, né? Machado de Assis tem muito disso, já comentei nos outros livros, né? Que às vezes você percebe que a história está indo por um caminho e de repente ele muda completamente quando você vira a página e passa para um outro capítulo. Há vários ganchos aqui dados pelo Machado no decorrer da história que você pensa, agora vai ter uma reviravolta aqui, mas na verdade não é isso que acontece. O Machado gosta de pregar algumas peças nos leitores. Uma coisa curiosa também a se dizer, já no terceiro bloco de capítulos aqui da história, é que há uma grande valorização dos martírios que os homens passam por aqui. Geralmente, né, em histórias românticas, a gente vê mais as moçoilas ficarem sofrendo, tanto as mais novas quanto as mais maduras. Mas aqui não. Nos últimos capítulos da história, a gente vê que são os homens que estão com todo o peso em cima das costas. Claro, depois de um certo momento, a Helena também passa a sofrer, mas há um grande destaque para o sofrimento do Estácio e também outros personagens que aparecem ali no finalzinho da história, que eu não posso dizer quem são. Assim, já ia me esquecendo, tem um personagem também bem importante, masculino também, que é o Padre Melchior. Também dele há grandes diálogos, grandes reflexões, muito interessantes também. Como eu disse lá no começo do vídeo, neste livro o Machado está muito melhor desenvolvendo o diálogo entre os personagens, inclusive em cartas. São vários momentos em que a história é contada através de cartas, e mesmo o conteúdo da carta também é um bom texto. E de novo, são coisas que a gente não vê até na sua fase realista. Esses diálogos bem elaborados ou textos de cartas também com boas informações e com uma grande carga emotiva também. E sim, no geral, claro, essa é uma história romântica e não temos nada aquelas questões mais críticas sociais que a gente vê muito lá da sua fase realista. Mas vale um momento de destaque aqui em Helena, numa cena muito interessante que tem tudo a ver com o desenrolar da história. Numa hora onde os dois irmãos estão andando a cavalo, eles topam com um escravo puxando duas mulas, ele andando a pé e puxando as duas mulas, né? Ou seja, ele não está em cima da mula tentando descansar um pouquinho, não. Ele vai andando mesmo, voltando para a sua fazenda. Não é um escravo, aliás, dos dois, né? Mas o que importa, claro, é que o escravo está indo lá na dele, nem percebe os dois passando a cavalo ao lado, e é curioso como o Estácio vê essa cena do escravo e acha que aquilo é uma expressão de tristeza. Já a Helena tem uma outra visão, como aquilo é uma expressão de felicidade. O Estácio até não entende como pode. Ele está andando a pé, puxando duas mulas onde ele não pode subir para facilitar o retorno à sua fazenda. E nós estamos montados a cavalo, nós temos dinheiro. A nossa felicidade é conseguida através disso, né? Nós não precisamos ficar andando. Mas aí a Helena tem uma boa reflexão muito interessante. Com certeza, a viagem de volta desse escravo para a sua fazenda vai demorar bastante, porque ele está indo a pé, puxando as mulas. E com certeza todo esse tempo que ele tem, ele está livre. Ou seja, não tem ninguém mandando nele. Ele está apenas cumprindo um ritmo. E durante essa jornada, ele tão somente vive para si. Agora, a respeito do final aqui. Claro que eu não vou dizer qual é. Mas ele às vezes é um pouco abrupto, muito facilitador dos problemas que foram gerados aqui. Aliás, há uma grande questão de se é preciso cumprir as normas da sociedade ou então fazer o que se quer. E não só pela questão de dois irmãos passarem a se amar, a coisa do incesto, não. Tem uma outra vertente ali no meio, lá no terceiro quarto da história, que levantam outras questões.
e que traduz todo o mistério que havia em torno de Helena. Como um pequeno spoiler também eu posso dizer, né? Ela às vezes também parece não querer amar o irmão, porque ela também tem um grande amor que ela nunca revela o que é. E para mim, como eu tinha esquecido de tudo, foi uma grande surpresa, com certeza. Enfim, é uma história que eu gostei muito do Machado de Assis. Realmente, como eu já comentei, ele cresceu muito em relação aos dois livros anteriores. E para Helena, de Machado de Assis, eu atribuo fácil 4,5 asteriscos. Agora, eu quero saber o que você pensa a respeito dessa história romântica, clássica, aqui do Machadão. Talvez uma das mais conhecidas dessa fase mais antiga. Você acha que essa história de incesto entre os irmãos não foi muito ousada, poderia ser um pouco mais adiante? Ou será que para aquele tempo foi de bom tamanho o que ele apresentou para a gente? Bom, digam aqui nos comentários do vídeo. E agora só resta esperar o próximo livro aqui do projeto de leitura de todos os 9 romances de Machado de Assis aqui em 2018. Agora, em agosto, farei a leitura de Dom Casmurro e serão 4 vídeos de leitura comentada, sempre às sextas-feiras. E então, na última sexta-feira do mês, aí sim, uma resenha igual a esta aqui que a gente está fazendo de Helena. Bom, é isso. Então espero vocês na leitura comentada e também daqui a um mês na resenha de Dom Casmurro. Enquanto isso, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que também já fizeram parte aqui do projeto. E até mais!